Abençoados e abençoadas, graça e paz. Para quem não me conhece, eu me chamo Levi Salles. Sou aqui da cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Eu nasci no estado de Minas Gerais. Vim para Duque de Caxias com 3 anos de idade. E aqui eu recebi o título de cidadão duque caxiense, pelos meus serviços prestados a esse município. Aqui eu fui professor, aqui eu dirigi um órgão público do consumidor, eu dirigi um instituto de previdência que fazia a parte também médica, fui assessor de deputado, enfim, prestei serviços aqui na cidade de Duque de Caxias. Fui reconhecido com títulos de moções, né, de aplausos por todos esses serviços prestados, mas o que mais me cativou foi o título de cidadão caxiense, que está até ali na minha frente, pois eu me tornei cidadão. Moro aqui já há 66 anos. Então, hoje, domingo, dia 17 de março, por volta das 21 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. E hoje eu quero fundamentar na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 6 até o 12. Aqui fala da inconstância dos Gálatas. Paulo se dirigindo aos irmãos da Galácia. E ele diz assim: admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou da graça de Cristo, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que vos anunciamos, seja anátema. Leiam depois até o 12. Porque Paulo diz aqui que ele deixou o outro evangelho. E ele aconselha que os irmãos da Galácia tenham cuidado para que ninguém o faça presa desse evangelho. Havia o evangelho da circuncisão dado pelo Cristo Nazareno aos 12 apóstolos para que fosse ao mundo de Israel. E o evangelho da incircuncisão, que fora confiado a Paulo, assim como o da circuncisão a Pedro e a tantos outros discípulos. Então, o tema de hoje é: na religião tem muita coisa bonita sendo dita que não pertence às boas novas do Cristo ressuscitado. E é isso que acontece na religião, principalmente a evangélica. Muitas coisas lindas, muitas coisas bonitas, que impactam as pessoas, que mexe com as emoções e os sentimentos das pessoas. São narrativas criadas por diversos líderes religiosos que vão dizendo, e vai se passando tempo e mais tempo, e essas narrativas se tornam uma verdade. Isso ocorria também nos dias de Paulo.
E ele agora se dirige aos irmãos da Galácia. E então ele usa duas palavras gregas para outro com significados diferentes. Outro evangelho quer dizer diferente. O que ensinava não era absolutamente evangelho. Como hoje também, o que eles ensinam não tem nada a ver com a revelação que o Cristo ressuscitado deu a Paulo, e que esta revelação chegou até a cada um de nós, e a nossa mente foi aberta, recebemos o entendimento, e hoje não vivemos mais preso a sistema religioso, seja ele lá o que for. Não vivemos seguindo mais a homens, não o temos como supostas autoridades espirituais sobre as nossas vidas. Não frequentamos templos, não dizimamos, não cumprimos ritos, não praticamos liturgia e nem tampouco cerimoniais. Então, lá em Gálatas, eles distorciam o evangelho pregando-o de modo diferente, tal como hoje nos nossos dias também é feito. E isso tem acontecido de forma muito assustadora. Nos primeiros anos da igreja, muitos falsos pregadores se levantaram. Eles eram judaizantes, que pregavam a circuncisão. E havia também outros grupos que buscavam acrescentar algo a mais no evangelho. E esses líderes dos nossos dias têm copiado tais coisas e trazem também para depois da cruz, trouxeram para depois da cruz. E isso vem até os dias de hoje, quando as pessoas creem nesse tal evangelho pregado e ensinado nos templos religiosos. Então as pessoas, elas estão sendo expostas a tipos de evangelhos. Essas pessoas estão sendo atraídas, sabe, para longe do Cristo ressuscitado. O religioso evangélico, ele não sabe discernir o nazareno do ressuscitado. Eles vivem antes da cruz. Tudo que ocorre, tudo que acontece dentro dessas sinagogas é relacionado ao antes da cruz. E eles vão passando isso de geração em geração. Haja vista o grande número de pessoas que formam dentro desses lugares. Nós também um dia fomos de lá, até que veio o entendimento e rompemos de uma vez por toda. E hoje nos sentimos livres, com uma liberdade sem libertinagem, uma liberdade no Espírito, tendo Ele como o nosso Senhor, nos guiando e nos dirigindo, nos conduzindo a passos verdejantes, a águas tranquilas, que faz com que entendamos qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade, e passamos então assim descansar tão somente no Senhor. O Cristo ressuscitado é um grande tesouro, mas eles estão longe de segui-lo, porque preferem seguir preceitos dos homens e viver ainda na prática de rudimentos. Então Paulo, nos seus dias, ele dizia: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. O evangelho da graça que hoje nós anunciamos, eles procuram então inverter, dizer que nós
que temos esta palavra da verdade, essa palavra sólida, a sã doutrina, nos apresentamos como falso profeta, como anticristo, como hereges, tentando fazer com que as pessoas de lá saiam, e eles nos acusam que nós estamos tirando as pessoas de dentro dessas sinagogas. Então eles nos criticam, volta e meia vão nos meus comentários e escrevem algo assim. Dizem que eu preciso me converter. Ontem um disse que eu preciso voltar como o filho pródigo voltou. Eu preciso me reconciliar. Enfim, é assim que eles pensam ao nosso respeito. Assim como naqueles dias, muitos pregavam por vãs sutilezas, por filosofias vãs, segundo a tradição de homens. Foi preciso que Paulo, numa autoridade dada tão somente pelo Cristo ressuscitado, pudesse refutar nos seus dias aqueles homens que anunciavam um evangelho contrário, um evangelho totalmente diferente do evangelho da revelação da graça de Deus. Tem muita coisa bonita, como eu disse no termo, sendo aí pregada e ensinada por eles, mas que essas coisas não pertencem ao evangelho revelado a Paulo pelo Cristo ressuscitado. Então Paulo, ele começa dizendo aqui no versículo 1, Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou de dentre os mortos. Não sigam outro evangelho, Paulo já dizia. A autoridade que ele havia recebido veio direta de quem? Do Cristo ressuscitado. O evangelho pregado por Paulo falava a respeito de crer da graça, dessa tão maravilhosa graça, dessa tão esplendosa graça. A graça dele era suficiente a Paulo. Hoje, nós vivemos a graça de Deus, ou o evangelho eterno, como queira outros pregadores da graça. Ao meu ver, é a mesma coisa, mas tem uns que dizem que não, que são coisas diferentes. Criticam até esse evangelho da graça de Deus, dizendo que esse evangelho da graça de Deus foi tão somente para aqueles dias de Paulo e não tem nada a ver com o que vinha depois. E então diz que esse evangelho que cremos é o evangelho eterno. Eu recebo também como o evangelho eterno. Mas eu quero voltar ao texto, dizendo que naqueles dias, contudo, alguns perturbavam os Gálatas, pregando outro evangelho, como está aqui no capítulo 1, no versículo 6. Paulo diz, de fato não existe outro, mas estes estão pervertendo o evangelho de Cristo. O que é que significa perverter? Significa acrescentar, colocar algo mais, ou então diminuir, sem que isso esteja debaixo da autoridade do Cristo ressuscitado. Como hoje ocorre dentro das sinagogas, eles acrescentam ou até diminuem e não pregam o evangelho que é boas novas, que é boa notícia, que deveriam pregar. Então, no versículos 8
e 9, Paulo diz assim: mas ainda que nós mesmos, e ele se incluía, um anjo do céu vos anuncie outro, além do que já temos anunciado, é maldito, anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora, de novo também, vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja o quê? Maldito. Paulo afirmou enfaticamente que o evangelho que ele ensinava não veio de homem algum. Ele estava sendo perseguido porque procurava agradar a Deus, agradar o Cristo ressuscitado. Paulo disse: eu não agrado a homem, eu não recebi o evangelho de homem algum. Então, quando recebe o evangelho de Cristo, o que aconteceu? Ele foi para Jerusalém para ser instruído. Ele foi para a Arábia, para Damasco. O que é que ele fora fazer lá? Ele fora pregar o evangelho da graça de Deus, o evangelho que ele havia recebido do Cristo ressuscitado. 3 anos passaram antes de Paulo encontrar os apóstolos em Jerusalém. Os irmãos da Judéia não o conheciam. Ouviam que Paulo estava pregando a mesma fé que anteriormente tentava destruir, porque Paulo antes era o quê? Perseguidor. Ele perseguiu os cristãos. E agora aqueles irmãos ali da Judéia, ali em Jerusalém, tomam conhecimento que o perseguidor, que agora era perseguido, estava anunciando o evangelho por meio da fé. Então eles dizem: como ele pode pregar este evangelho sem conhecer os outros? Eles desconheceram que a glória era de Cristo. E eles não pediram para Paulo mudar algum ensinamento daquele que ele vinha trazendo para os irmãos ali. Mas eles se dirigiram a Paulo, pediram: Paulo, apenas te pedimos que não abandone os pobres, não abandone os necessitados, porque o evangelho, ele leva as pessoas, quando o entendimento vem, quando a mente é aberta, quando entende-se que filhos de Deus têm que ser guiados tão somente pelo Espírito de Deus, então leva os filhos de Deus a amar mais o próximo, a se voltar para as pessoas carentes, para as pessoas que necessitam, para as pessoas que mais precisam, a visitar os órfãos e as viúvas. E Paulo chega até a dizer que esta é a verdadeira religião pura e imaculada para com Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, havia uma inconstância ali entre os irmãos da Galácia. E Paulo, ele tinha uma autoridade. Assim como nós, hoje pregamos com autoridade, com veemência, com convicção, com certeza de que esta é a boa notícia, de que esta é a boas novas.
Não esses ensinamentos que se tem dentro desses templos religiosos que eles chamam de igreja. Um alimento fraco, sempre as mesmas coisas. Entra anos e sai anos e nada muda. Eu fiquei 46 anos e nada mudou, era sempre as mesmas coisas. Se torna uma tradição fazer aquilo que lá nós fazíamos, assim como é uma tradição fazer tudo aquilo que eles fazem dentro desses lugares. Amanhã é domingo, um exemplo, lógico que amanhã é segunda-feira. Aí eles se voltam para uma escola bíblica dominical tradicional e vão para lá, cumpre-se esses rituais, voltam para a grande reunião da noite e ali se repete as mesmas coisas dos domingos anteriores. Lógico que cada denominação evangélica ela tem a sua liturgia diferente da outra, mas são liturgias. Tem ritos diferentes da outra, mas são ritos. Alguns cerimoniais praticados por todas essas instituições evangélicas. Eles dão muito valor a estas coisas. E com isso, eles vivem ali, agradando mais aos homens do que a Deus. Pensam que estão agradando a Deus, mas estão agradando aos homens. Então, Paulo, ele surgiu debaixo de uma autoridade, sabendo o que cria. Ele disse, eu sei em quem eu tenho crido. Ele disse, eu tenho a mente de Cristo. Eu já não vivo, mas Ele vive em mim. Tudo eu posso nele que me fortalece. Ele me supre de todas as minhas necessidades. Ele era tão confiante no Cristo que lhe apareceu, que ele pregava, ensinava sem medo, sem consciência pesada, sem sentimento de culpa algum, querendo apenas que os irmãos fossem libertos, deixasse a escravidão, porque a religião, ela escraviza. São escravos da religião. O sistema é perverso, o sistema é cruel, o sistema é mau. Ele maltrata. E as pessoas estão submissas dentro desses lugares a homens que têm os seus interesses e as suas conveniências. Mas essa libertação, ela não vem através de teólogos, de professores, de pregadores e ensinadores, como lá tem muitos, mas ela só vem por meio do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode ativar a mente, dar o entendimento, tirar o véu e mostrar todas essas verdades. Lá estão muitos filhos da livre, que ainda serão libertos, mas também tem os das escravas, que não terão o entendimento, mas todos são filhos de Deus. Tudo é a vontade de Deus. Nada é a nossa vontade. Tudo é Ele quem decide. Tudo é Ele. Tanto no céu quanto na terra. É a vontade dEle que prevalece. Quis Deus um dia que eu fosse liberto, com todo o conhecimento teológico que eu tinha, com toda a pompa que eu tinha dentro desses lugares. Quis Deus abrir os meus olhos, tirar o véu que estava posto, me tirar da prática das obras e hoje fazer com que eu me deleite tão somente no Senhor.
e reine em vida como hoje eu reino em vida. E entendo que o seu reino está dentro de mim. Sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa alegre, independente das circunstâncias, porque o seu reino é paz, é justiça e alegria no Espírito. Então esta é a palavra de hoje. Dentro desses lugares tem muitas coisas bonitas e lindas, mas que não pertencem às boas novas do Evangelho da graça de Deus. Não tem nada a ver com o Evangelho revelado a Paulo, o apóstolo. Mas o que tem dentro desses lugares é o Evangelho da circuncisão, com os seus rudimentos e com os preceitos dos homens, com os seus achismos. E lá, os filhos de Deus estão se submetendo à vontade desses supostos líderes espirituais. Então, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal que se inscreva. Ajude o meu canal a crescer. Nós precisamos que esta palavra seja ouvida. Se elas vão fazer com que as pessoas tomem uma decisão ou não, nós não sabemos, porque tudo é a vontade de Deus. Somente Ele pode dar o entendimento. Paulo, nos seus dias, ele pedia a Deus que desse entendimento às pessoas, porque ele amava o próximo. Ele sofria em ver os seus irmãos presos às sinagogas, debaixo de rudimento, escravizado, quando Cristo já tinha vindo para que eles fossem libertos. Então, esta palavra aos Gálatas era aos irmãos judeus, aos irmãos da Galácia. Ele se dirigia àquele povo da Galácia, assim como ele se dirigiu aos de Corinto, de Éfeso, de Filipe, de Tessalônica, de Roma e tantos outros. As epístolas paulinas, elas foram importantes naquele aion, naquele tempo de Paulo. E hoje nós a lemos porque muitas coisas boas também servem para nós. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo: nós, da graça de Deus, amamos você.